Olá, boa noite a você que está acompanhando a programação da TV Câmara pelo canal 16 da NET ou através das nossas redes sociais. Iniciamos agora mais um Câmara Entrevista e o meu convidado de hoje cumpre o seu primeiro mandato como vereador e o seu mandato é voltado especialmente para áreas aí do esporte, da cultura, da educação e da juventude. Meu convidado de hoje é o vereador Michel Oliveira. Boa noite, vereador, seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os telespectadores da TV Câmara, Ou bom dia, ou boa tarde, o horário que você for acompanhar essa entrevista. Perfeito. Nós vamos usar esse espaço para conhecer um pouco mais sobre as ações e iniciativas do mandato do vereador Michel. Mas antes da gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado pelo parlamentar, Michel, vou pedir para te começar se apresentando, falando rapidamente sobre o seu histórico e as suas experiências profissionais antes da sua vida pública. Ótimo. Bom, eu tenho 34 anos de idade, tenho atuação na área pública há mais de 9 anos. Trabalhei na Câmara de Vereadores como assessor parlamentar de gabinete, depois trabalhei na Prefeitura de Passo Fundo nas Secretarias de Desporto e Cultura. Já fui candidato pela primeira vez em 2016, não obtive o resultado da eleição para estar como vereador naquela primeira eleição, mas fiquei como suplente. Depois trabalhei como coordenador de 2017 a 2020, coordenador da Juventude de Passo Fundo, órgão vinculado ao gabinete do nosso vice-prefeito João Pedro. E nas eleições de 2020 concorri novamente, vindo a obter dessa vez o êxito na eleição, graças à comunidade. Perfeito. Vereadora, eu tenho que te perguntar então, como é o seu primeiro mandato eleito, eu começo lhe perguntando o motivo que lhe fez querer vir para a vida política. Ótimo. Se bem que esse breve histórico, a gente entende que tu já era envolvido então Sim. com a vida política, né? Sim. Um detalhe também, minha área de atuação mesmo é barman, trabalho na noite também, aliado a esse tempo, minha profissão mesmo é na noite, Passo Fundo, nos bares, hotéis, restaurantes, casas de shows, eventos. E o meu ingresso à área pública se vem por uma necessidade de representatividade. Eu também sou skatista há mais de 20 anos. Quem me conhece sabe, automaticamente a minha identidade na comunidade ela vem do skate, A maioria das pessoas me conhecem disso. E a gente precisava de uma representatividade de fato na Câmara de Vereadores, das quais nós, não só skatistas, mas pessoas ligadas ao esporte, se sentissem representadas. E também, por que não dizer, a própria juventude em si. Então essas foram bandeiras principais lá na primeira campanha de 2016, foram um cargo-chefe, assim como a cultura também, como tu falou, e que fizeram com que a gente no setor da comunidade fosse ainda mais conhecido. Então foram bandeiras que me permitiram chegar até pessoas que também sentiam, assim como eu, sentiam a necessidade de representatividade, e nós chegamos além dessa necessidade, chegamos apresentando propostas que, se eleitos, nós iríamos fazer. Perfeito. Vereador, então, as suas principais bandeiras, como a gente tem destacado nessas áreas, elas já faziam então parte da sua vida, ou teve alguma delas que passaram a fazer parte da sua vida já na vida política? A grande maioria das bandeiras já fazia parte, eu já trabalhava nessas áreas sem ter o mandato. Isso era mais um diferencial que eu costumo dizer para a comunidade, porque mesmo não tendo o mandato, nós já trabalhávamos nessas áreas. Mas a necessidade de ter projetos através de leis que só o vereador pode fazer, que o vereador pode, às vezes, criar essas pontes para fazer uma construção junto com o executivo e comunidade, servir como ponte de acesso, e isso realmente faltava. E eu, como parlamentar, gostaria de fazer isso, e estou fazendo através do nosso mandato. Muito bem. Então, vereador, para a comunidade conhecer um pouco mais, assim, na prática,
eu represento essas áreas, mas assim, que principais projetos e leis, Sim. iniciativas nós podemos destacar dentro desses setores, vereador? Vou começar pela educação e cultura. Eu acredito que a educação e a cultura elas andam juntos, lado a lado. Educação é cultura e cultura é educação. Então, dentro desse ponto de vista, nós formalizamos um projeto de resolução junto com a mesa diretora, que se chama Escola do Legislativo. Esse projeto não é uma ideia só do vereador Michel Oliveira, é uma ideia que partiu do vereador, mas que se estendeu para toda a Câmara, porque é um projeto de resolução da mesa diretora. E junto com esse projeto nós trabalhamos também o Parlamento Jovem Estudantil. Eu em 2022 nós fomos até a cidade de Maringá, conhecemos o projeto na cidade e é um projeto onde a Assembleia, Congresso, Senado Federal, todos possuem o seu setor da Escola Legislativa. E por que não ainda a Câmara de Passo Fundo não possuir este órgão, né? O que eu estou dizendo para a comunidade? Que esse órgão ele possibilita a criação de um órgão interno que busca passar conhecimento sobre legislações, sobre regimento interno, sobre o que é o real papel do parlamentar e da Câmara de Vereadores. Aí todo o time da Câmara, procuradores, servidores, comunicação, para a comunidade. Para que serve toda essa estrutura? Né? Quem veio primeiro? Eu sempre digo isso, a Câmara de Vereadores ou a Prefeitura? E aqui já vou responder a pergunta, a Câmara veio primeiro. Porque é a própria Câmara de Vereadores quem dá posse ao prefeito da cidade que você escolhe, né? Que você, cidadão, escolhe. Então, o parlamento ele é de extrema e fundamental importância. E as pessoas precisam saber para que a gente existe. E esse projeto é uma grande oportunidade, né, vereador, da comunidade conhecer de fato como funciona e se aproximar também do legislativo. Daqui a pouco até estar despertando interesse, né, para, por que não, estar na área, se envolver na política, né, Exatamente. Vereador? Aí entra o segundo projeto, que é o Parlamento Jovem Estudantil, que tem recebido, depois que nós divulgamos a Escola do Legislativo ser criada, divulgada, e agora o Conselho o Conselho da Escola, que é uma composição por mais 4 vereadores, a gente recebeu inúmeros, e a Câmara vem recebendo inúmeros pedidos de escolas para vir visitar. E, ao mesmo tempo, os educadores, professores, eles têm colocado dentro da sua pauta, digamos assim, de ensino, colocar a educação cidadã e trazer jovens, trazer estudantes para dentro da Câmara de Vereadores e pessoas da comunidade em geral, é um dos objetivos que a gente quer com a Escola do Legislativo, né? E o outro objetivo é nós mesmos, como vereadores, e todo o corpo técnico da Câmara, também buscar mais conhecimento, saber mais sobre atualidades nas legislações. Os próprios vereadores de primeiro mandato, muitas vezes a pessoa nunca teve uma experiência de ser vereador e acaba colocando seu nome à disposição, acaba se elegendo, chega aqui na Câmara e agora? O que eu faço? Né? Isso acontece, foi eleito para a comunidade e ele precisa se inteirar, ele precisa se atualizar. Então, a ferramenta que ele vai ter, que é a Escola do Legislativo. Perfeito. Então, na área da educação e juventude, temos esses 2 importantes projetos. Área educação e cultura. Cultura, eu quero falar 2 projetos importantes, que são a Semana da Música de Passo Fundo, que foi realizada em março, junto com a Semana da Música da UPF, foram 2 leis que se unificaram, e o projeto Bora Estudar, que é uma lei já em vigência e que nós estamos trabalhando junto com o Executivo Municipal para que venha a ser criado agora o decreto regulamentando essa legislação. O que é isso?
esse decreto ele vai possibilitar que a pessoa tenha um microcrédito estudantil municipal. Uma espécie de uma bolsa, vereador. Exatamente, de 20% a 30%. Então, e essa bolsa ela é acumulativa. Então, você estudante, que é estudante das universidades de Passo Fundo, esse projeto sendo regulamentado, que é o que a gente vai buscar agora, você vai ter a possibilidade de pleitear, né, de 20% a 30%, além da bolsa que você já recebe, ProUni, FIES, enfim. Então, isso é uma conquista para o município de Passo Fundo, para a área da educação. E voltando um pouquinho na área da cultura, nós temos a Lei de Incentivo à Cultura Municipal, recentemente aprovada pela Casa Legislativa, que cria a possibilidade de nós fazermos, vou pegar aqui um exemplo para a comunidade entender, como se fosse uma rouanet municipal, uma lei de incentivo à cultura, onde o agente cultural ele pode buscar diretamente, sendo permitido pela prefeitura, um parceiro, um empresário local, um contribuinte local que conheça seu projeto e queira destinar recursos para aquele projeto em específico. Vamos botar o exemplo aqui, eu tenho uma invernada no CTG, aí o cara vai no mercadinho do bairro com a carta, sendo aprovada a lei, com a carta de certificação para buscar aquele recurso, o cara vai dentro das limitações de doação que serão permitidas, que isso está com o executivo, né? Ele vai mandar, ele vai fazer a dedução daquele valor, vamos botar assim, sejam 500 a R$1.000, vai captar esse recurso, vai mandar para a invernada, vai mandar para o grupo de capoeira, por exemplo, e isso parcerias diretas, né? A gente criou mais essa oportunidade, digamos assim, porque antes, atualmente nós temos o Fundo Municipal de Cultura, mas é um edital para contemplar, vamos colocar aí 17 áreas, e ao todo são 70 projetos apresentados. Se são 70 projetos e 17 são contemplados, o que acontece com esses outros que foram? O que acontece com esses projetos? Ficam esperando o edital do outro ano ou vão buscar parcerias? É isso que foi a minha preocupação, por isso nós criamos a LIC também. Muito bem. Vereador, o senhor também tem importantes projetos em outras áreas, como no esporte, e a gente vai falar já sobre eles. Agora Ótimo. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência seguimos repercutindo ações e iniciativas do vereador Michel Oliveira. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Voltamos agora, então iniciamos o segundo bloco do Câmara Entrevista, que tem como convidado o vereador Michel Oliveira. No primeiro bloco, então, nós conhecemos um pouco mais sobre a trajetória do parlamentar, algumas ações e iniciativas voltadas para a área da educação e da cultura. Agora a gente vai falar sobre outros projetos, mas agora na área do esporte, vereador, que a gente também Sim. teve algumas conquistas bem importantes, como o Fundo Municipal do Esporte, né, vereador? Perfeito. O Fundo Municipal do Esporte foi uma proposta que nós construímos juntos com o Executivo Municipal, com o prefeito Pedro Almeida, a Secretaria dos Esportes, Conselho Municipal dos Esportes. Um abraço aqui ao secretário Giba, ao presidente do Conselho, Gerton, e um recado também especial a todos os esportistas de Passo Fundo, que por muito tempo, o Fundo Municipal não vai resolver isso, mas por muito tempo o esporte na nossa cidade, ele precisava urgentemente de apoio aos atletas, né? Então, para ir eventos, para a realização de campeonatos, de torneios, também
o apoio através da criação de um fundo municipal que permitisse editais anuais, onde as entidades esportivas ou entidades filantrópicas pudessem captar esse recurso e realizar a sua escolinha de futebol, a sua escolinha de judô, a sua oficina de jiu-jitsu, sabe? Passo Fundo sempre foi um celeiro e é um celeiro de grandes atletas. Temos atletas olímpicos aqui na nossa cidade, campeões que são inspirações para o mundo inteiro. E no esporte, como eu, vereador que venho do esporte, eu não podia deixar de lado essa bandeira, né? Então, nós trabalhamos com a criação do fundo, já foram 2 editais, em 2022, R$500 mil que o prefeito Pedro destinou para captação, mas no primeiro edital, se eu não me engano, foram mais de 40 projetos apresentados em apoio esporte individual, esporte rendimento, projeto social, eventos. E no segundo, nesse ano, recentemente, agora há 2 semanas atrás, saiu a conclusão do segundo edital agora no valor de R$750 mil. Então nós tivemos já um acréscimo de uma destinação de 500, já pulamos para 750 mil. E foram dessa vez mais de 60 projetos inscritos nessas 4 áreas. Então a gente vê que a comunidade em si está se organizando, as entidades e os esportistas estão se organizando para captar cada vez mais esse recurso, para poder acessar, né? Porque hoje o prefeito não pode simplesmente pegar um recurso e destinar para o Michel ir para o campeonato de skate. Ele tem que ter maneiras de fazer esse recurso chegar até a pessoa. De maneira regular. Exatamente. Então ele tem que... Essa maneira é o edital. Só que o esportista, ele precisa também estar regularizado. Ele precisa, se ele é um esportista rendimento, ele precisa estar filiado a uma associação. Essa associação ela tem que estar regularizada também com o seu CNPJ. Então, é uma série de questões que a gente vem buscando também cobrar a comunidade para que a comunidade faça seu dever de casa também, de se organizar juridicamente, para ter a sua representatividade e poder se beneficiar dos inúmeros benefícios que nós temos, não só a nível municipal, mas a nível estadual e federal também. Então nós temos avançado muito nessa área e eu tenho lutado também, quero que a comunidade saiba, para a revitalização dos espaços públicos. Campos de futebol que estão nos bairros que muitas vezes estão abandonados, para que o executivo dê uma atenção para esses espaços. Academias ao ar livre, áreas que são conjuntas da associação de moradores. Hoje há uma reivindicação da própria comunidade ter um espaço para uma área de lazer, por exemplo, no seu bairro. Não só da área central. E isso eu falo aqui porque conheço os bairros e as vilas. Tenho saído da Câmara e ido para os bairros e perguntado. 100%, assim, quase... botar aqui 95% das demandas gerais da comunidade, no mínimo, vai vir de demanda, dizer, olha, eu quero um espaço de lazer no meu bairro, quero ter um parquinho para as crianças, ou quero uma manutenção no parquinho já existente. Para o cara não ter que pegar o carro ou o ônibus, né, e sair do bairro e vir, não, ele pode ter no... E a área ocupada, né, com espaço de lazer, ela acaba sendo uma área que é protegida e abraçada pela comunidade. Não fica lá um terreno baldio, criando mato, criando bicho, ou servindo muitas vezes para uma ocupação irregular, que é um problema que a gente enfrenta, né? Vai lá, a comunidade abraça, a comunidade pinta, ou muitas vezes planta uma árvore. Usufrui do espaço, usufrui daquele espaço e se torna pertencente daquele espaço público. Muito bem. Vereador, além desses projetos citados, assim, quais que o senhor mais dá destaque, vê que há uma aprovação e um aproveitamento por parte da comunidade? Bom, eu queria também dizer para a comunidade que são 4 áreas: educação, cultura, esporte e juventude, né? Juventude a gente trabalha muito também, temos Conselho Municipal da Juventude, Fundo Municipal da Juventude, teremos a semana agora, que é o que eu estou trabalhando também, que é semana em setembro, vai ser uma das melhores semanas da juventude na história de Passo Fundo até o momento.
E eu quero dizer para a comunidade que nós temos destaques de projetos do nosso mandato, do nosso gabinete. E aqui eu quero destacar o primeiro deles, que é o Galeria das Artes Visuais no Gabinete, que é um espaço destinado para artistas independentes locais. Eu coloco a arte do artista lá em exposição para os visitantes da Câmara que vão no nosso gabinete. Faço a aquisição das obras também para apoiar aquele artista. Segundo projeto é um projeto que eu vejo assim, inédito. Se alguém vê um vereador no Brasil que tem esse projeto, me manda que eu quero conhecer, que é o Vereador com Você. O projeto Vereador com Você é o seguinte: a comunidade ou a pessoa que se dispuser a isso, me liga, agenda com o nosso gabinete, nós vamos reservar um dia para você, cidadão, me acompanhar num dia de trabalho. Eu vou te buscar em casa, nós vamos passar o dia inteiro juntos e você vai me acompanhar nas agendas, fiscalizando diretamente o meu trabalho e conhecendo também um pouquinho das pautas que a gente vem trabalhando. Então esse é o projeto Vereador com Você. E por último é o Voto Verde. Voto Verde é uma proposta de campanha, onde nós nos colocamos à disposição para converter em árvores ou em flores plantadas em espaços públicos que sejam permitidos o número de votos contabilizados nas eleições de 2020. Então nós fizemos 972 votos, nós plantamos até o momento 45 árvores e esse ano é o ano que nós queremos, junto com a comunidade, fazer o plantio das demais. Então essa é também uma proposta do mandato do vereador Michel Oliveira. Muito bacana, vereador, pode concluir. Não, que não é feito só por mim, né? É feito por você que acompanha o meu trabalho, você que é nosso eleitor, você que não é nosso eleitor, e de maneira geral todos os nossos amigos e conhecidos, né? A gente sempre busca fazer um trabalho próximo da comunidade, junto com a comunidade, com transparência, com verdade, e que os nossos trabalhos se transformem em resultados. Perfeito. Vereador, vou pedir para o senhor falar um pouquinho mais sobre esse projeto Vereador com Você, uma iniciativa do seu gabinete. Sim. Que, como o senhor mesmo citou, não conhece o trabalho realizado por outros parlamentares. Então, como que surge e como que já aconteceu, como que ele é executado, sim, ou com quantas pessoas já foram feitas? Bom, eu, mais uma vez falando, se existe algum parlamentar no Brasil inteiro que se coloque isso, eu quero realmente conhecer, porque eu pesquisei muito antes de pensar essa ideia e não conheci nenhum projeto semelhante. A ideia é a seguinte: você, cidadão, agenda um dia específico que você possa, dentro das suas possibilidades de horários e turnos, manhã, tarde ou o dia inteiro, entra em contato com o vereador Michel e nós combinamos aquele dia para você acompanhar um dia na vida do vereador, um dia na agenda do vereador de trabalho. Então a gente vai para visitas aos bairros, a gente vai para visitas às secretarias, a gente vem para a Câmara de Vereadores, a pessoa conhece a estrutura da Câmara e a agenda de trabalho é normal. Então é uma oportunidade da pessoa conhecer um pouquinho mais, em especial, do meu trabalho, né, como vereador, da minha atuação, o que eu tenho. E durante esse dia, para a gente ter essa proximidade do que eu venho trabalhando em específico, como eu venho trabalhando, né, como a gente vem fazendo a condução do nosso mandato enquanto parlamentar aqui na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. E como que surgiu a ideia desse projeto? A necessidade nasceu de realmente fazer um trabalho próximo com a comunidade e também de criar essa ponte, esse laço entre a comunidade e a Câmara, em especial do nosso mandato, né? Que eu estou falando do meu mandato em específico. Eu quero que o meu mandato ele chegue até a pessoa, não é a pessoa apenas vir até nós, mas nós ir até a pessoa, sabe? E desconstruir qualquer tipo de barreira que está na mente, né? Que a Câmara está distante da comunidade, ou que o nosso mandato está distante da comunidade. Não, nós estamos e queremos estar cada vez mais próximo da comunidade, daquele cidadão que é crítico, que gosta de reivindicar o que é direito seu, não só aquele cara que reclama por reclamar. Isso aí a gente quer, esse aí eu costumo dizer que esse cara que só reclama por reclamar é habitante.
Porque ele reclama, mas não faz nada para mudar, não cobra do vereador. Eu quero aquele cara que é crítico, eu quero usar essa energia, essa raiva que ele tem no bom sentido, para nos ajudar a construir um mandato e eu, como representante, fazer as coisas acontecerem. Excelente. Vereador, a gente conheceu então a sua parte, né, que é feita, então com ações, com projetos, com iniciativas, mas para a gente entender também as principais demandas que você recebe da comunidade. Sim. Bom, eu falei que eu gosto de estar nos bairros, então antes de vir para cá eu estava num bairro, estava ali na Petrópolis, fiscalizando demandas. A gente recebe diariamente demandas de tubulação pluvial, quebrada ou entupida, a gente recebe lâmpadas queimadas, denúncias a respeito de ruas que precisam de melhorias e de reparos, outras demandas que são particulares de moradores, de cidadãos, que vêm até o gabinete, aí são assuntos gerais relacionados à área da saúde, à área da educação, falta de vaga numa escola, um exame ou uma consulta que ainda não aconteceu. Então isso, o gabinete existe para dar essa estrutura, para buscar essa informação e sempre fazer o pedido e encaminhar à prefeitura. Isso que eu quero deixar bem claro para você que está me assistindo. Se dependesse de mim, vereador Michel Oliveira, se dependesse de mim ir na tua rua e fazer a melhoria, eu iria, pegava, juntava uma pá, um cimento, ia lá e cobria o buraco. Só que eu não posso fazer isso apenas. Eu tenho que encaminhar ao executivo e a ele, já diz, executivo, é ele que executa. Então muitas vezes as ações elas demoram um pouco para acontecer, mas é porque dentro da secretaria existe um cronograma que a gente respeita, que a gente cobra muitas vezes, liga direto para o secretário, diz, olha, aquela demanda já faz 2, 3 meses, tem como dar uma atenção, mas sempre nesse sentido de construir, sabe? Sempre de dizer assim, cara, o que está precisando? Vamos fazer junto. O que está precisando para nós resolver o problema? Porque se eu só falar do problema, não vou resolver nada. Só vou criar mais problema ainda. Então, é através disso que a gente tenta atender a nossa comunidade e as demandas que chegam até o nosso gabinete, né? E aqui eu quero deixar um abraço para toda a minha equipe que trabalha comigo, o Anderson, a Kátia, o Neylon, todos eles que fazem parte do nosso time e que a gente está aqui graças à comunidade para fazer a diferença. Muito bem. Vereador, nós vamos nos encaminhando então para o final do programa de hoje, então vou pedir para ti, agradeço já a sua participação e vou pedir para ti também falar sobre os próximos projetos aí que a gente pode antecipar para a comunidade. Bom, quero agradecer pelo tempo, pelo você ter acompanhado essa entrevista, espero ter correspondido todas as perguntas, estou à disposição sempre para outros questionamentos, para ideias de projetos e ações. Quero dizer que nós estamos trabalhando na implementação do decreto municipal para regularizarmos o projeto Bora Estudar. Nós estamos trabalhando num projeto de cinema de rua na área cultural que leva o nome do nosso Emiliano Ruschel aqui de Passo Fundo. Também nós viemos trabalhando na regulamentação da Lei de Incentivo à Cultura Municipal, que o prefeito ainda precisa regulamentar a lei, né? Então a gente precisa fazer esse anúncio para a comunidade e também dentro de uma atribuição que é a presidência da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, né? Que também é uma comissão importante. A gente vem realizando audiências públicas com relação à igualdade, a questão da intolerância religiosa em Passo Fundo, que existe infelizmente, a questão do racismo em Passo Fundo, que são demandas também que estão latentes. Então, quanto comissão, né, presidente da comissão, a gente vem trabalhando isso. E, de momento, são esses projetos assim que a gente vem buscando construir junto com a comunidade. E enquanto a comunidade nos permitir e nos dar esse apoio, nós estaremos aqui na Câmara fazendo bons projetos, bons trabalhos e atendendo sempre às necessidades do cidadão de Passo Fundo. Perfeito. Vereador, tenho certeza que teríamos muitos outros projetos, outras ações para falar e destacar,
Mas o Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua participação, obrigada por esclarecer as dúvidas, né, os assuntos. E então, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Mais uma vez, eu que agradeço. Seguimos trabalhando. Perfeito. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. O Câmara de Entrevista de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima edição.